Saudação a todos, é uma alegria muito grande para a gente estar outra vez aqui, é a ciência do bom viver. Nosso tema de hoje é a cura da alma. Quando vem esse assunto, logo a pergunta, né? O que é a alma? Quando você lê em Gênesis capítulo 2, verso 7, lá revela que Deus criou o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida. E o homem então passou a ser uma alma vivente. Ezequiel 18, capítulo 20, verso 20, aliás, diz que a alma que pecar, essa morrerá. Portanto, foi exatamente com a entrada do pecado no mundo que o ser humano perdeu a imortalidade. Aí veio a doença, veio o sofrimento. Tudo isso é consequência da transgressão das leis eternas de Deus. Essas leis é que mantêm a ordem, a perfeição e a justiça de todo o planeta. Você já pensou, os astros e as estrelas, graças à lei da gravidade, é que eles permanecem em suas órbitas, onde não há lei, não há ordem e não há perfeição. Se não fosse o pecado, nós viveríamos uma vida plena, sem sofrimento e sem doenças físicas, doenças mentais e doenças espirituais. Hoje, a medicina psicossomática tenta equilibrar exatamente isto, o psíquico com o orgânico. Curioso que Sócrates já dizia que é um erro você tentar curar o corpo sem curar a alma. Exatamente por isso que o Senhor Jesus veio aqui. Quando ele esteve na Terra, milhares de pessoas o procuravam, eram os doentes, ele atendia a todos, ele não rejeitava nenhum. Havia um doente em Cafarnaum que, além de ser paralítico, ainda era leproso. Esse homem carregava no seu corpo as marcas de uma vida desregrada, de desobediência total às normas de uma vida saudável. E ele foi em busca de saúde no sistema médico daquela época e disseram a ele que ele morreria sobre a ira de Deus, pois o conceito que havia na época é que as pessoas sofriam como castigo de Deus pelos erros que cometiam. Esse homem ouvira falar de Jesus, ele ansiava muito ir até o mestre, mas como? Ele era um paralítico, um leproso, um homem de uma situação vulnerável, ele não tinha condições. Ele contou aos seus amigos e esses concordaram em levá-lo em sua própria cama até o mestre. O relato nos diz que Jesus ensinava em Cafarnaum e milhares de pessoas vinham ter com ele, doutores da lei, fariseus, rabinos da Judéia, de Galiléia, até de Jerusalém. Eles vinham para ouvir o mestre falar. Muitos dos que estavam juntos eram curiosos, queriam apenas satisfazer a curiosidade, mas outros eram espiões, mas a maioria eram pessoas sinceras que queriam aprender. E quando os amigos chegaram com o doente em sua própria cama, eles logo perceberam ser impossível chegar até onde estava Jesus. E por orientação do próprio doente, eles então subiram no telhado e arredaram algumas telhas e desceram o doente com cordas. E logo ele estava ali na frente de Jesus. Muita ousadia, pensavam as pessoas. Houve um silêncio. Queriam saber qual a atitude de Jesus diante daquele quadro. O pobre do homem, carregando as marcas desta vida desobediente, ele tinha feridas no corpo e feridas na alma. O Senhor Jesus, vendo a fé daqueles homens, disse: Filho, tem bom ânimo. Perdoados te são os teus pecados. Houve logo um tumulto na assembleia. Os rabinos diziam entre si: ele está blasfemando. Só quem pode perdoar pecados é Deus. Jesus, conhecendo o pensamento deles, disse: para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico. E agora então Jesus dirige-se ao paralítico e diz: levanta-te, toma a tua cama, você já está curado, vai para casa. Foi exatamente o
perdão dos pecados, a cura da alma, que propiciou ao paralítico a cura física. E aquele que há tanto tempo sofria, levanta-se, pega sua cama, seu semblante alegre, feliz e agradecido. Ele abre caminho no meio da multidão e sai, a pele rosada, a juventude restabelecida. Como lá no jardim do Éden, quando Deus criou Adão e Eva, ele também estava agora perfeito outra vez. Todos se maravilhavam e davam aleluias e glórias a Deus pela cura. Havia uma festa dos judeus em Jerusalém, e o Senhor Jesus, aproveitando o ajuntamento de pessoas, ele também vai até lá para pregar o Evangelho. Próximo à Porta das Ovelhas estava o tanque de Betesda. Ali havia uma crença de que um anjo descia e agitava as águas, e o primeiro que descesse era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Por esse motivo, ali no tanque de Betesda, havia um grande ajuntamento de pessoas esperando o movimento das águas. Eles construíram cabanas na volta para abrigar as pessoas do sol durante o dia, do frio da noite. E o Senhor Jesus, estando lá no templo, ele resolve ir até o tanque de Betesda. Chegando lá, caminhando no meio daquele povo doente, ele descobre um ser humano que está há 38 anos, deitado em uma cama, coxo. O Senhor Jesus se aproxima dele com voz mansa e amorosa, ele conversa com aquele homem e pergunta-lhe: você realmente quer ser curado? E ele disse: claro, Senhor, mas eu não tenho ninguém que me leve até as águas quando elas são agitadas, e eu me arrasto até lá, mas quando chego já passou o momento. Pobre homem! O pecado o havia tornado não só paralítico fisicamente, mas também paralítico da alma. Ele não conseguia competir com as demais pessoas. O pecado, ele faz exatamente isto. Ele envenena as fontes da vida e nos aprisiona para que não possamos desfrutar da beleza da vida, da existência humana, para que não possamos louvar a Deus. É exatamente isso que o pecado faz. Então o Senhor Jesus chega para aquele homem e diz: levanta-te, toma a tua cama, anda. E o homem acreditou em Jesus, aquelas juntas atrofiadas dele, de uma hora para outra ele se movimenta, se coloca de pé, e ele dá glórias a Deus pela cura que recebeu. Havia muitas pessoas ao redor, e Jesus, para evitar o tumulto, ele desapareceu naquele momento. E o homem agora só perguntavam a ele: você está curado? Quem foi que te curou? Ele dizia: eu não sei, ele estava aqui, mas sumiu. O livro de João, capítulo 5, verso 14, nos conta que mais tarde o Senhor Jesus o encontrou no templo e disse para ele: você já está curado, não peques mais, para que não te aconteça alguma coisa pior. Exatamente isso que o pecado faz com a gente. Acabar a festa do tabernáculo, e São João, capítulo 8, nos conta um outro incidente curioso. Jesus tinha passado o sábado ensinando na sinagoga. Ao terminar o sábado, ele sobe para o Monte das Oliveiras, era seu costume. Lá ele tinha um lugar para descansar e orar. E pela manhã bem cedo ele volta ao templo. E todo o povo, diz o relato bíblico, vinha ter com ele. E ele se assentou e os ensinava. Imaginem esta cena, Jesus naquele grande saguão do templo, assentado, e a multidão ao redor também assentados ouvindo. De repente aquela cena é quebrada, com homens entrando, carregando uma mulher pega em adultério. E eles, de maneira deseducada, de maneira grotesca, eles chegam e colocam a mulher aos pés de Jesus. E então agora um deles diz: mestre, na lei de Moisés nos diz que esses devem ser apedrejados. Tu o que dizes? Na verdade, eles estavam fazendo uma armadilha a Jesus. Eles queriam ver qual a sua atitude. O Senhor Jesus contempla a cena, a mulher trêmula, humilhada na sua frente, os acusadores e a grande multidão esperando para ver qual o final daquela história. Jesus se dobra e começa a escrever na areia com o seu próprio dedo.
Como a turba insistisse por uma resposta, o Senhor Jesus se ergue e, apontando com o dedo para eles, ele diz: aquele que dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a jogar a pedra. E outra vez ele se inclina e continua escrevendo na areia. O relato bíblico diz que, diante da atitude de Jesus, os acusadores começaram a sair um a um, até o último. O Senhor Jesus, estando só com a mulher, ele pergunta-lhe: onde estão os teus acusadores? E ela disse: eles não me condenaram, mestre. O Senhor Jesus então diz: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Com o perdão, o Senhor curou a alma daquela mulher e curou a sua doença espiritual, que é a causa da morte eterna. Com o seu sangue, Jesus assinou a carta de emancipação da raça humana. Hoje o Senhor Jesus se encontra no altar da misericórdia, pronto a receber qualquer sofredor. O ser humano, quando brinca com o que é errado, com os hábitos nocivos, com a prática do mal, com o pecado, ele se torna impotente para vencê-los. Aí, nesse momento, nós perdemos o domínio próprio. E como Paulo, nós passamos a reclamar: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos capítulo 7, verso 24. O Senhor Jesus se encontrava na sinagoga de Cafarnaum ensinando as pessoas. E lá na assembleia estava um homem que desejava muito praticar o bem. Ele queria fazer só coisas boas na vida, mas ele não conseguia, porque o mal morava dentro dele e não deixava ele fazer o bem. No livro de Lucas, capítulo 4, verso 33 até o 35, nos conta essa história. Diz que estava na sinagoga um homem que tinha um espírito do mal dentro dele. E ele clamou em alta voz: Jesus Nazareno, o que temos nós contigo? Bem sabemos que tu és o Santo de Deus. Jesus, conhecendo a história daquele homem, se aproximou dele e com voz firme ele disse: cala-te, sai de dentro dele. E o relato diz que na mesma hora o demônio o jogou no chão e o abandonou. Na presença de Jesus, o pobre homem queria louvá-lo, mas não conseguia. Estava na sinagoga, mas o inimigo estava lá junto dele. Esta é uma luta interna que todo ser humano trava, entre o bem e o mal, entre a verdade e o erro, entre os bons hábitos e os maus hábitos. O Senhor veio curar em nós exatamente a cura da alma. Essa é a doença. E com essa cura ele propicia para nós a cura física também. Satanás é um inimigo vencido. O Espírito Santo em Jesus é a nossa garantia da vitória. O Senhor Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Em outra ocasião ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Graças a Deus, aleluia, que nós temos um Salvador que pode nos ajudar. Eu queria te fazer um pedido. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares. Não esqueça de se inscrever no canal para receber outras mensagens como esta. Não esqueça de dar o seu like também. Deixe o seu comentário. E agora, orando. Senhor Jesus, cura a doença da nossa alma e dá-nos também a saúde física, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Amém.